eu gostaria de comentar também outro assunto que está fervilhando no nosso debate público aqui no Brasil, que é o Lulinha botando o Silvio Almeida para andar, tá? Eu vou até abrir o clube aqui, porque o clube fez uma pesquisa sobre isso, e é bem legal. Eu vou ler um trechinho, tá? Vou dar uma préviazinha. Porque isso tem implicações muito grandes, tá bom, pessoal? Isso tem implicações tipo, meio que gigantes na forma como é construída a relação entre o governo PT e essas causas identitárias. Exclusivo. Funcionários e representantes de grupos feministas reclamam internamente do comportamento do ministro Silvio Almeida. De acordo com um assessor que conversou com a coluna sobre a condição de anonimato, as atitudes do ministro Silvio Almeida em relação às mulheres têm desagradado agentes palacianos, incluindo a primeira-dama Janja da Silva. Na imprensa já começa a circular matérias afirmando que o ministro do racismo estrutural está em baixa com Lula, pois o petista considera acadêmico demais para a pasta, o que contraria as expectativas para o ministério. O presidente esperava que Almeida estivesse em maior contato com a população na ponta. Aí, o problema é o seguinte, tem outros... Nos 3 parágrafos que a gente continua lá no clube dessa matéria, aparentemente o Silvio Almeida, que gosta de falar manso ali na frente da câmera, não é exatamente assim fora dela. Até porque um rapaz como ele, que tem um discurso autoritário, que tem um livro profundamente autoritário, que no fundo propõe uma revolução de caráter racial no Brasil, tá? Ou seja, ele é autoritário, ele é uma figura autoritária, ele não consegue se conter. Mas não é com todo mundo. Assim, o jeito que ele às vezes se solta ali não é exatamente, vamos dizer... amplo, geral e restrito. Ele é destinado a algumas categorias específicas, né? E aí a gente começa a perceber como é que funciona a cabeça dessa gente, né? Essa gente radical, tá? E eu volto a colocar feministas radicais, racialistas e racistas radicais, tá? Criminosos em série de movimentos sociais. É uma gente autoritária. Essa gente é autoritária. Essa gente tem que tomar cuidado. Essa gente não pode ter acesso a espaço de poder, porque eles tentam o tempo todo dividir a sociedade, punir, e eles não têm menor remorso, tá? O socialismo, aquilo que a gente chama de socialismo, em grande medida, é como se fosse uma grande vingança de pessoas ressentidas. E a pessoa ressentida é, antes de tudo, um fraco. O ressentido é um fraco, que ele trabalha nas sombras, ele trabalha no convencimento para ocupar espaço de poder e se vingar dos seus ressentimentos. Então, o Silvio Almeida, ele é assim, naturalmente um ressentido. Inclusive, a razão de ser, da própria existência da obra dele, é um ressentimento que ele tem com relação a um tratamento que ele julgou inadequado contra o pai dele. Que eventualmente pode ter sido inadequado, e eu não nego, tá? Mas é uma pessoa que move a sua vida inteira por conta de um ressentimento. E aí constrói uma teoria que quer jogar abaixo toda uma sociedade, no caso a brasileira, porque ela não vale nada porque ela é inteira racista, porque há um racismo estrutural dado aqui. É um cara que obviamente se move por um ressentimento e um sentimento de vingança. É obviamente que isso vai ser expresso na forma como ele age. Feministas radicais são a mesma coisa. Socialistas são a mesma coisa. Tá? O pensamento esquerdo, o pensamento socialista, ele é movido pelo ódio. E é movido por um ódio hipócrita, porque obviamente eles ficam apontando discurso de ódio pros outros. Ou seja, todo mundo tem discurso odioso, eles são o discurso do amor, mas eles têm o monopólio do exercício do ódio. Inclusive, vamos falar aqui, tá? Eles têm um monopólio do exercício da violência política que é permitido e endossado, inclusive, pela imprensa. Eu fiz um tweet esses dias, tá? Alguém talvez deve ter visto, eu postei no meu Instagram também. E o tweet diz o seguinte: é naturalizado não só, vamos dizer, essa ocupação, essa apropriação do público pelo privado dos espaços universitários brasileiros por grupos de esquerda, grupos partidários de esquerda, mas é naturalizado também pela imprensa a ideia de que a esquerda pode fazer uso de uma violência moderada, tá? Às vezes ela não precisa ser tão moderada assim, é uma violência média, sabe? Você não vai dar um tiro na cabeça do adversário, pode dar uma surra, pode dar uma facada, entendeu? Essa violência moderada aí tá ok. A imprensa dá uma naturalizadinha, assim como o MST ele pode invadir fazendas, o MTST pode invadir propriedades urbanas, tá ok, entendeu? Umas pauladas no Bétega, uma né? paulada no Bétega, uma régua, né? É uma vergonha pra um jornalista, se expressar nesses termos. É vergonhoso pro jornalista fazer isso. Tá? É um mico.